Reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o programa Reavivados por sua palavra da TV Novo Tempo. Aqui nós estamos juntos todos os dias. Vamos lá, capítulo 23 de Deuteronômio, o segundo livro da lei, a repetição da lei. É um livro extraordinário e nós estamos aqui ainda no segundo discurso de Moisés. Vai até o capítulo 26, 27 e 28, o terceiro discurso de Moisés, e aí começa uma nova parte, o quarto discurso, e é os últimos dias e o último dia de Moisés até entrarem na Canaã com Josué. Próximo livro, tá bem? Estamos chegando pertinho do final aqui de Deuteronômio. Mas aqui eu quero repetir que as guerras eram santas, as guerras eram cerimoniais, as assembleias todas, o povo de Israel vivia em torno de Deus, não é? O santuário, a presença de Deus no Shekinah, vimos lá no livro de Levíticos, até tem umas ilustrações sobre isso, se você quiser rever ali, nesse livro tão importante, que liga o antigo ao novo, não é? O cordeiro e todo o cerimonialismo, todo o ritual do santuário apontavam e apontam para Jesus. Jesus veio, o santuário não precisava mais existir, não é? Ele era o cordeiro, hoje ele é o sacerdote, ele foi o profeta, é o nosso libertador. Mas aqui então fala sobre pessoas que deveriam ser excluídas nas assembleias. Por quê? Eram cerimônias, eram cerimoniais. Então aqui diz que se alguém tiver os testículos cortados, não é? Ou trilhados, como diz aqui, o membro viril, não é? A genitália, não entrará na assembleia. Pronto. Então há algum problema. Alguns se mutilavam por motivos religiosos. Então por isso que esse texto está aqui, o primeiro texto. Assim, nós não queremos aqui na Assembleia pessoas se mutilaram por dedicarem a Deus, a deuses, minúsculos entre aspas aqui, né? Então era uma prática muito comum e eles aprenderam lá no Egito e aprenderam dos povos por onde eles passavam. Era bem triste esse povo mesmo, né? Então esses não entram. Nenhum bastardo entrará também na Assembleia só depois da sua 10ª geração, a 11ª geração. Não que as pessoas tinham que ser desprezadas, mas a assembleia era espiritual. E dentro da assembleia espiritual entrariam pessoas espiritualmente preparadas. O bastardo é aquele que também não compreendia bem e não aceitava bem a sua família. Por isso que ele é deixado de fora. Os amonitas e os moabitas não entrariam também, nem ainda na sua 10ª geração. A partir da 11ª geração, eles já estavam convertidos aqui na visão bíblica, né? E não deveriam entrar nessas assembleias. E aqui Moisés, Deus lá através de Moisés, por exemplo, de Balaão, né? Eles criaram um problema danado para a gente, eles queriam amaldiçoar o povo de Israel. Então eles não vão entrar, não é? E o verso 7 diz assim: vocês não devem aborrecer os de Edom, os edomitas, pois eles são teus irmãos. Nem vamos aborrecer os egípcios, porque vocês foram estrangeiros lá na terra deles. E bem ou mal, eles acabaram tratando vocês e cuidaram de vocês até se tornarem 3 milhões de pessoas. Houve uma época que eles foram muito bem tratados, né? Quando o faraó conhecia José, quando o filho de faraó conhecia José, José morreu, esses morreram e eles foram maltratados ali. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração, cada um deles entrará na Assembleia do Senhor. A Assembleia era uma reunião santa, era uma reunião espiritual, era uma reunião em que eles deveriam ter ali o povo de Israel, dedicado a Deus. Não podia dedicar nada aos ídolos, como no caso aí das genitálias, né? Eles não podiam ser bastardos, porque estariam adorando outros deuses. Deveriam ser só dos filhos de Israel ali, nem amonitas e os demais deveriam entrar nessa assembleia. Bom, limpeza no acampamento. Quando sair o exército contra o seu inimigo, devem estar limpos. E como a guerra era alguma coisa cerimonial, alguma coisa religiosa e espiritual,
as guerras eram estas cerimônias, portanto, não deveria entrar homem que tivesse tido alguma poluição noturna, não é? Ele deveria se lavar, tivesse uma relação, ou tivesse ejaculação noturna, ele deveria se lavar e depois dessa purificação ele podia ir. Então, purificações espirituais, aí, de higiene também. O verso 13 tem aí uma parte que eu gosto bastante, como Deus se preocupa com detalhes, né? E ele diz assim, olha, você deve ter um porrete, um pedaço de pau, dentre as armas que você leva, e quando te abaixares fora, aí então o indivíduo vai fazer o número 2 fora, quando ele for fazer suas necessidades, então ele deve se abaixar, deve cavar um buraco, e deve cobrir esse buraco de terra depois que defecaste, aparece essa palavra aqui, nesse verso número 13. Então vamos manter limpo tudo. Então olha, esse povo era tão danado que não tinha nada de higiene, nada de higiene. Por isso que lavar as mãos várias vezes, isso aí surgiu a partir disso, eles não tinham nada de higiene. Então vamos lavar aí, gente, vamos ficar purificado, vamos nos limpar. E quando formos para a guerra, você tem que estar limpo, tá? Faz direitinho seu trabalho, cobre para não ter problema. Higiene é uma coisa importante. É o Deus dos detalhes, né? É o Deus dos detalhes. E aqui então a partir do 15, vem falando acerca de fugitivos, prostitutas e usura. Então, o que tem que ver com fugitivos? Não entregarás ao Senhor o escravo que fugiu dele e você o acolheu. Paulo fala isso também lá fala um pouco sobre escravos lá no Novo Testamento, né? Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das tuas cidades, onde lhe agradar, não o oprimirás. Ele não pode ser oprimido. Valorização do ser humano. Não concordava o povo de Israel com escravos, né? Das filhas de Israel não haverá, verso 17, quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Por quê? Muitas das cerimônias para deuses do Egito e deuses dessas nações, até como o deus Baal, ali mais para frente um pouco, tinham que ver com uma relação com uma sacerdotisa. Então ele diz assim, vocês não vão fazer isso, né? Não vai ter uma mulher que vai se prostituir ali, de forma nenhuma. Verso 17 diz aqui, não trará salário da prostituição, nem preço de sodomia, né, daqueles que praticam outros tipos de desvirtuamento do sexo, nada de dinheiro para a casa do Senhor por qualquer voto, qualquer outra coisa, isso é abominação. Adultério não é uma coisa boa. E Deus várias vezes disse, esse povo está adulterando. Mas não era adultério só físico, embora a relação fosse uma coisa real com outros deuses, era adulterando com outro marido. Vocês me traíram como marido. Agora vocês estão tendo outros maridos, e muitos. Eu sou marido, tanto é, já mencionei, quando Jesus voltar, a cidade, a terceira volta, a terceira vinda de Jesus, né, depois do milênio, a cidade desce como uma noiva, toda maravilhosa para o seu marido. Deus finalmente conquista a esposa. Não desistiu da esposa, não desiste você. E aqui os últimos versos falam que se o teu irmão, você não deve a teu irmão emprestar com juros, seja dinheiro, seja comida, seja qualquer coisa que é costume, e se emprestar com juros, Nós não somos assim como outras nações. Entende? Emprestou, devolve. Porque vai ter usura. Agora, diz assim, um estrangeiro você pode emprestar com juros, mas o teu irmão não, de jeito nenhum. Para ter igualdade, as pessoas mais pobres possam ter dignidade. Então aqui fala bastante sobre dignidade, né? Eu já mencionei isso, mas fala bastante sobre dignidade da pessoa. Deus se preocupa aqui com os fugitivos, com as prostitutas. Não vamos ter prostitutas. Nós não precisamos ter esse tipo de coisa ligadas ao templo. Vejam que essas coisas são espirituais. Tem que ver com aquilo que as nações faziam. As nações usavam usura. Vocês não vão usar usura ou juros com os irmãos, vão emprestar. Tem, empresta. Não tem, não empresta. Era assim que Deus queria que eles convivessem. E aqui termina falando sobre os votos. Não vota, tudo bem. Votou, cumpre. Palavra.
votou, cumpra diante do Senhor. Eu tenho certeza que aprendemos algumas lições aqui para praticá-las hoje em nossa vida. Tenho certeza que nós vamos compartilhar a palavra de Deus com outros também. Então vamos orar por isso. Pai querido, pedimos a Tua bênção, possamos compartilhar a Tua palavra com outras pessoas. Essas regras foram feitas para aquele povo, mas há muitas coisas que podemos absorver também para a nossa vida, para sermos leais ao Senhor. Ajuda-nos a enxergarmos o caminho que devemos seguir. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, até o próximo encontro. Um abraço.